Vamos lá, gente. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, hoje falaremos sobre composição fotográfica. Tá? A gente vai aprender sobre as regrinhas dos terços, que é uma regra bastante utilizada na fotografia. Tá? Peguei aqui algumas fotos que vocês tiraram, tá? Exatamente para a gente poder visualizar essas fotos e ver a nossa evolução daqui para frente, porque hoje a gente, como vamos aprender mais uma regrinha na fotografia, não na parte, na máquina fotográfica em si, mas a gente vai aprender uma composição de uma regra que não só é utilizada na fotografia, mas também é utilizada também em grandes obras de arte, né? Então, a gente vai ver que a gente vai ter um olhar diferenciado, ao qual a gente começou já a ter a partir da luminosidade, que foi exatamente dos pontos de luz, né? Luz lateral, luz frontal, a luz do sol, contraluz. Então, através desses exercícios, nós já estávamos aprendendo como visualizar a foto. Então, na verdade, quando o fotógrafo, quando nós formos fotografar, a gente não apenas olha o objeto em questão que iremos fotografar e vamos clicar. Não, a gente tem que olhar como um todo e a gente tem que passar para quem está vendo a foto o que queremos passar para a pessoa, né? Para o espectador, o que queremos mostrar. Então, na verdade, só de olhar em volta, a gente precisa se preocupar bastante em volta do que está acontecendo a cena fotografada, não olhando só o objeto em si, mas a cena fotografada. Então, a gente tem que se preocupar bastante na hora de fotografar a cena em questão. Se o cenário está limpo, se ele não está muito poluído, não na parte de poluição mesmo, mas alguma coisa que não atrai atenção, onde tira o olhar do espectador. Então, na verdade, são essas pequenas regrinhas que a gente precisa levar para a fotografia. Uma coisa também que eu cheguei a falar, eu volto a repetir, porque é um dos erros mais comuns quando a gente está fotografando, principalmente a linha do horizonte. A gente precisa se preocupar muito com a linha do horizonte, de deixar ela mais horizontal possível, não deixar ela tombada nem para a direita e nem para a esquerda, porque isso acaba atrapalhando um pouco o espectador e acaba deixando a foto um pouco torta. Eu sei que muitas pessoas gostam, eu sei que é moda tirar selfie, muitas pessoas gostam de tirar selfie. Eu não vejo problema nenhum de tirar selfie, tá? Mas a gente precisa se atentar muito, porque a gente tem uma mania de tirar uma foto de selfie e às vezes entortar um pouco a câmera e o cenário fica todo torto, com a linha do horizonte torta, e fora essas regras que a gente acaba não tendo, de regra de terços, de se preocupar com a simetria, se preocupar com o cenário de fundo. Então, a gente precisa se atentar bastante a isso. Tá? As regras do terço, gente, essa composição fotográfica das regras dos terços, ela foi feita, não é uma regra que ela foi feita para o fotógrafo fazer com que a foto ficasse mais bonita, não. É uma regra, tá, que faz a total diferença na hora da gente fotografar. Não existe um certo, não vou falar para vocês que é o correto sempre fotografar. Na verdade, você precisa entender o corpo, precisa entender, alguém está com o microfone aberto e está dando microfonia. A gente precisa entender essas regras exatamente para a gente poder entender como funciona e fugir daquele clichê de nós sempre colocarmos o objeto em questão no meio da foto. Por exemplo, a gente vai tirar a foto de uma pessoa,
a gente sempre tem um hábito de colocar sempre a pessoa no meio da foto. Então, na verdade, isso é um modo errado de se fazer, tá? Porque, na verdade, o interessante é sempre mudar esse clichê e sempre pensar um pouquinho fora da caixa. Colocar o objeto em questão um pouquinho para a esquerda, um pouco para a direita, e mostrar a paisagem em si, como funciona se a pessoa tivesse um pouquinho de lado. E essa composição artística, tá? Ela foi comprovada, tá? Em livros de arte, que ela é mais agradável para o espectador. Então, se mostrar uma fotografia para vocês da pessoa no meio, ou uma pessoa do lado, com uma paisagem, fazendo uma composição fotográfica, utilizando essas regras do terços, ou então linhas, vou mostrar para vocês alguns exemplos de linhas, linhas, regras do terços, até a gente falou sobre a proporção de áurea na aula passada, que na verdade a proporção de áurea é exatamente a regra dos terços, só que de um modo melhor. Na verdade, a proporção de áurea ela é mais, como é que eu posso dizer? Ela é mais estudada, né? Ela é mais dividida em mais quadrados, ela não é tão simples como a regra de terços. Então, se a gente aprender como funcionam essas composições, a gente vai ver que as nossas fotos elas vão ficar muito mais agradáveis de se ver. Eu vou mostrar para vocês um pequeno trecho de um filme, tá? São vários trechos do filme de Stanley Kubrick. Para quem, eu acho que é assim que se pronuncia, tá, gente? Ele é uma grande referência na fotografia e ele é um diretor de filme, né? Como O Iluminado e 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ele é uma grande referência na fotografia, porque todos os filmes deles, ele trabalha muito com essa referência de linhas e perspectiva, que é a grande chave aí desse clique na nossa composição fotográfica na fotografia. Eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir o vídeo aqui e vou mostrar para vocês. Vocês conseguem ouvir o som? Eu acho que você tem que ativar o botão do compartilhar a tela para compartilhar o som também. É porque eu estou pegando a parte da tela, senão vou ter que sair para colocar de novo. Mas é um som de fundo, tá, gente? E vou falar junto, como não está tendo som, para não ficar mudo. Vocês conseguem verificar as linhas? Então, o Stanley Kubrick ele trabalha muito com essas linhas, dessas perspectivas de proporção. É tudo, se você reparar, é tudo milimetrado.
Então, eu acho maravilhoso, ele é super referência na fotografia. Então, se vocês quiserem anotar esse diretor, é Stanley Kubrick. Ele fez O Iluminado, Laranja Mecânica, 2001, Odisseia no Espaço. Então, são filmes de grandes referências na fotografia, tá? A maioria desses filmes são filmes cult. Eu também vou passar também de um outro diretor de fotografia. O filme, alguns são maravilhosos, outros não são tão bons, mas ele é muito bom em referência de fotografia. Tá, gente? Então, tá aí, né? Eu apresento para vocês a regra dos terços, tá? Ela é a mais simples de toda, é a mais utilizada na fotografia, tá? Nela você divide, você tem uma linha imaginária. Eu pedi na última aula que vocês ligassem a grade na câmera fotográfica de vocês, que vocês localizassem essa grade, tá? Existem algumas câmeras fotográficas que têm, outras acabam até não tendo, mas já tem umas que têm já até mais moderna, tem até a proporção de áurea. Então, se caso não tenha, vocês imaginam, na hora, isso depois vem de um tempo, a gente, na hora de for fotografar, a gente acaba imaginando, e a gente, quando for fotografar, a gente já coloca o objeto em questão um pouco mais para o lado, e a gente acaba colocando um elemento para poder compor essa foto. Então, a gente acaba fazendo com que a imagem acaba ficando harmoniosa. Então, a gente tem que imaginar essas duas linhas horizontais e essas duas linhas verticais. Então, na verdade, são 3 retângulos, né, na horizontal e 3 retângulos na vertical. Ela também é utilizada bastante para desenho, tanto na fotografia como para desenho. E aqui, onde existe essas intersecções, nesta união dessas linhas, que são os pontos que elas se cruzam, são as que são consideradas e as que são chamadas os grandes pontos de ouro, tá? São nesses pequenos pontos dessa intersecção dessas linhas que precisamos colocar o objeto onde vai ter uma maior atenção para você destacar na fotografia, tá? Então, você visar o objeto em questão, colocar exatamente nesses pontos de ouro, tá? Para ter com que a foto fica mais equilibrada para os observadores. Então, o que acontece? Isso já foi comprovado, que se você colocar uma foto numa proporção de áurea, ou então nas regras do terço, vocês irão perceber que a foto ela fica muito mais harmoniosa de se poder se ver, ela fica muito melhor de se poder ver. Você vai ver que a imagem, eu peguei alguns exemplos aqui de fotos para vocês poderem ver como a imagem ela fica melhor na hora de ter a leitura, tá? A única coisa que é diferente dessas regras, que é bastante utilizado, inclusive eu fiquei sabendo isso recentemente, eu não sabia. No Japão, eles, na verdade, a leitura é da direita para a esquerda. Então, eles têm o hábito de colocar sempre o objeto do lado direito, em vez da gente, porque a gente tem esse hábito de sempre olhar primeiro da esquerda para a direita. Então, na verdade, no Japão, eles acabam colocando da direita para a esquerda. Então, eles acabam colocando ao contrário, porque eles acabam vendo as imagens, a leitura deles é da direita para a esquerda. Ó, esses pontinhos aqui, tá? São exatamente esses pontos de ouro, tá? Que é onde vocês irão colocar o maior ponto de atenção na hora de fotografar. Ó, um exemplo do leopardo. Se vocês repararem nesta foto, o leopardo ele está exatamente posicionado exatamente nestes pontos de ouro. Então, quanto mais pontos... Então, assim, se você for equilibrar essa foto e precisar colocar alguma outra coisa do outro lado,
sempre preenche a maior quantidade de pontos de ouro na fotografia, porque é através dali que é o maior ponto de atenção, onde a sua foto vai ficar mais equilibrada. Lembrando também das linhas horizontais, as linhas, as grandes linhas, e as verticais. Então, por isso que ela tem que estar bem simétrica, horizontal ou vertical, para não ficar torta, porque aí sai completamente do contexto nessa composição fotográfica. Olha essa foto. Então, o que acontece? Pode reparar que a noiva está exatamente posicionada aqui no canto inferior direito, né? Ela está aqui. Então, na verdade, ela está exatamente em um ponto de ouro. Ela está simétrica, está exatamente no meio. Ela poderia colocar essa linha do horizonte. Eu recomendo vocês, caso não forem fazer simetricamente, se vocês verem que não dá para fazer simetricamente, experimentam sempre colocar essa linha do horizonte tanto nesta linha horizontal de baixo ou na linha horizontal de cima. Por quê? Exatamente por causa dessas linhas do horizonte. Porque quando um exemplo, quando vocês forem fotografar o mar, se vocês vocês têm que sempre mostrar na fotografia o que vocês querem transmitir na foto. Então, se vocês querem mostrar o pôr do sol, se o mais importante é o pôr do sol, é o sol em questão, aí colocaria, se essa foto fosse um pôr do sol, colocaria embaixo essa linha do horizonte, porque aqui, nesta parte aqui, seria, ou aqui, ou do lado esquerdo, ou do lado direito, colocaria o sol exatamente posicionado nesses pontos de ouro. Vocês não querem mostrar muito o sol, vocês querem mostrar, se não tiver o sol, vocês querem mostrar um barco que está no mar, ou então quer mostrar alguma pessoa que está no mar, numa boia. Então, na verdade, você sempre tem que posicionar exatamente nesses pontos de ouro e onde tem o maior ponto de atenção que vocês querem transmitir. Então, se vocês querem mostrar mais o céu, vocês vão colocar mais o céu para a gente poder assistir, para a gente poder ter essa leitura. Não, eu quero mostrar mais o mar, porque existem elementos no mar que eu quero mostrar. Então, a linha do horizonte acaba ficando na parte de cima. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer em relação a isso? Dessa proporção? De o que vocês querem mostrar. Ó, uma linha do horizonte, também aqui é a mesma coisa. Não tem a linha do horizonte em si, mas a gente tem que tomar cuidado para ela ficar equilibrada. Mas o rapaz aqui da bicicleta, ele está exatamente em um ponto de ouro. Então, a foto ela não ficaria melhor, ela não ficaria com uma leitura boa de se ver se essa foto, o rapaz da bicicleta, se ele ficasse mais no meio. Se ele ficasse aqui, poderia ser que essa foto também poderia ficar boa também, porque ele ficaria aqui e estaria essa composição desta pedra aqui. Então, o que a gente poderia fazer? Posicionar um pouco para o lado esquerdo essa foto. Aqui neste ponto poderia ser a pedra e neste ponto aqui o rapaz da moto. Então, a gente poderia também fazer esse equilíbrio. A gente poderia dar um zoom melhor nessa foto também, colocar no canto superior direito o rapaz da moto aqui e aqui no canto inferior esquerdo o rapaz da moto. Essa pedra aqui. Então, na verdade, ter esse equilíbrio deixa com que a foto ela fica muito mais bonita de se ver. Ó, aqui é a mesma coisa. A casa, aqui no caso, ela está nessa leitura do lado direito. Nos nossos olhos, a gente às vezes prefere que a casinha fica do lado esquerdo, porque a gente tem o hábito dessa leitura da esquerda para a direita.
Então, assim, depende, isso na verdade é uma obra, isso vai depender de fotógrafo para fotógrafo. Tem fotógrafo que gosta de espelhar a foto, você pode espelhar e deixar ela ao contrário. Então, assim, isso depende bastante do fotógrafo. Mas a gente precisa tomar bastante cuidado com deixar ela harmoniosa, deixar ela reta. Então, seguir essas linhas, principalmente na parte de arquitetura, a gente precisa pegar um prédio, a gente pega um prédio, se for uma paisagem, ou pegar algumas linhas da gente tentar equilibrar e tentar colocar ela do modo mais reto na horizontal ou na vertical possível para ter uma foto melhor de se ver. Ó, com pessoas, a mesma coisa. A gente pode colocar, quando a gente for tirar uma foto de um casamento, tirar a foto de um casal, fazer um pré-wedding, então a gente pode colocar o casal tanto do lado esquerdo como do lado direito, como está nessa foto. Então a gente pode colocar ali e existe uma leitura muito mais bonita do que se a gente tivesse colocado esse casal no centro da foto, porque aí a foto não ficaria tão bonita, porque a gente está mostrando o que a gente quer passar. A gente quer passar que o casal está junto, que o casal existe essa harmonização do fundo da foto, eles estão num lugar belo, está num lugar, a foto é uma foto quente, então tem essa coisa do aconchego. Então, exatamente, a gente precisa trabalhar não somente com as linhas e também com as regras do terço, mas também a gente acaba mexendo também com a luz também, como a gente estava aprendendo de contraluz, que nem aqui. Aqui a gente percebe que esta foto ela foi tirada mais ou menos no meio-dia, né? Ela está um pouquinho mais se pondo e precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque senão poderia gerar sombras. Aí o que a gente faria? A gente poderia colocar um flash com uma carga menor, com o que a gente chama de flash de preenchimento, ou então a gente poderia usar um rebatedor porque está contra o sol está do lado de trás, então a gente poderia colocar um rebatedor iluminando o modelo para essa foto ficar bonita de se ver. Ó, a mesma foto daquela do leopardo, a mesma coisa. A gente pode reparar que existe a mesma leitura daquela foto, e a gente pode reparar que o pássaro ele está exatamente em um ponto de ouro. Então, ele está aqui, e para equilibrar essa foto, existem essas frutas, esses ramos aqui, para equilibrar, existe uma história. Então, a gente tem que mostrar não apenas o registro da foto em si, mas a gente tem que também mostrar a história da foto. A gente precisa ter elementos na fotografia, na qual a foto fica mais harmoniosa de se ver. Ó, aqui é a mesma coisa, na linha do horizonte, vocês podem reparar que essa linha do horizonte, ela está na linha de baixo, tá? Mas ela poderia estar no de cima? Poderia estar no de cima, mas aí se ela estivesse no de cima, não teria essa composição desta árvore. Então, o que acontece? Essa árvore está posicionada exatamente em uma regra dos terços, então, na verdade, está sendo utilizado duas regras nesta foto. Ela está sendo utilizada tanto as regras dos terços, como a gente também está utilizando a linha do horizonte. É uma linha de intersecção reta, então a gente está utilizando uma outra linha aqui. Então, sempre é bom colocar o objeto, né? Ou na linha de baixo, ou na linha de cima, mas a gente tem que sempre mostrar o principal assunto ao ser fotografado, que, né, no caso, nessa fotografia, é essa árvore, que o reflexo, que a gente percebe que esse reflexo aqui, é um mar aqui, a gente percebe que está desse jeito. Por que o mar está assim? Porque foi feita uma longa exposição, provavelmente essa foto foi tirada mais ou menos umas 6 horas, 7 horas da noite, o sol já estava se pondo, e para conseguir ter uma foto desse jeito, a gente precisa de uma longa exposição, por isso que ela está desse jeito.
Tudo ok, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Tomar minha água? Fala alguma coisa, gente. Falei bastante. Me ajudam. A gente percebe que fica muito mais harmonioso, realmente, quando você respeita essa regra, né? Ou não só dos terços, mas as outras regras. Ela dá um ar de mais limpeza, não sei, mas fica mais agradável. Fica mais agradável de se ver. Na verdade, é automático isso. Quando a gente olha uma foto, a gente fala, nossa, gente, que Nossa. foto bonita de se ver. Eu tenho umas fotos aqui, que, inclusive amanhã eu vou levar na prefeitura. Eu vou falar até para vocês, eu acho que eu comentei com a Val, não sei para quem que eu comentei, que vai abrir um concurso de fotografia na Praia Grande. A gente tem que enviar foto até setembro, se eu não me engano. E eu tenho umas fotos que eu cheguei a tirar e eu vou mandar lá para vocês poderem ver um pouco dessas regras do terço. Ó. Essa foto aqui é do Portinho, daqui da Praia Grande. A gente percebe que existe tanto a linha do horizonte e também o casal está posicionado no canto inferior esquerdo. Essa daqui acho que vocês já conhecem, porque eu já usei ela de slide. A minha abelha. Sua abelha está na regra dos terços também ou não? Não. Ela está aqui. Se ela for dividir, ela está. Ela não está perfeitamente. Aqui na tela, aqui, ela estaria mais ou menos aqui, ó. É porque, na verdade, ela é uma outra proporção, porque, na verdade, ela não é tão widescreen. Ela é 20 por 25, ela é diferente, ela é mais quadrada, essa imagem. Ela não está... Oi. Não termina de falar. Não, ela não está perfeitamente nas regras dos terços. Mas, na verdade, se eu tivesse colocado ela nas regras dos terços, eu ia cortar um pouco aqui, ó. Então, na verdade, eu tinha que dar um pouco mais de zoom. Ela ia ficar mais ou menos assim, ó. Eu ia cortar um pouco ela. Então, não achei interessante. Então, o que eu ia perguntar agora é que é tipo naquela foto do cara na moto, quanto naquela foto do beija-flor também. É meio difícil da gente pegar, porque eles estão em movimento, né? Colocar ele certinho lá no quadrado. Então, a gente tem que cortar a foto, né? A gente tem que fazer o crop, a gente tem que cortar a foto e a gente precisa tirar várias, né? E assim, está em movimento, aí o que a gente precisa fazer quando está em movimento? A gente precisa deixar... E essa daqui, só que a daqui não está na regra dos terços. Mas aí, como você estava me falando, Gil, para poder tirar aquela foto, você vai ter que tirar várias, né? E com uma exposição rápida. Por quê? Porque a gente precisa tirar o movimento da moto parado. Então, quando você vê que tirou várias, você vai pegar a melhor foto e você vai colocar ela da melhor foto, do melhor jeito, para poder ficar com que ficar nas regras ou ficar numa composição mais harmoniosa, né? Ficar numa posição que fica melhor de uma leitura de poder ver na foto. Que nem naquela do pássaro também, né? Que tá naquela florzinha do lado. Que nem aqui. Aqui ela não está exatamente na regra dos terços. Não, aquela do pássaro. Aquela outra, essa daqui, né? Sementinha. Isso, e aqui está na regra dos terços. Essa daqui não está. Mas, na verdade, por que eu coloquei o pássaro bem no canto? Porque bem aqui em cima está o sol. Então, na verdade, eu fiz o equilíbrio. É tão difícil, ao contrário. É isso. Aqui, na verdade, ter esse equilíbrio da foto. Então, na verdade, ela precisa ser compostas com alguns objetos em questão. Entendeu? Quem quer falar alguma coisa?
Tudo ok. Tudo ok. Fizeram o teste com Bombril? Não, né, gente? É perigoso, viu? Pelo amor de Deus. Ainda mais a gente tá em quarentena, em casa. Já pensou? Não dá para ficar brincando com... E o Bombril tá caro. Já foi época de se brincar com o Bombril. Ai, ai. Então tá, gente. Eu vou mostrar também agora um outro vídeo, só que aqui no caso não vai dar tempo, porque daqui 2 minutos vai cair o nosso link de novo. Eu vou derrubar a aula e a gente vai entrar de novo para mostrar para vocês algumas regras também, que também é utilizada bastante na fotografia, não só as regras dos terços, mas também umas outras regrinhas para a gente aprender. Tá bom? Já volto. Eu vou fazer um novo link lá e colocar lá na reunião, tá? Quanto a este concurso que vai ter, gente, eu acho interessante vocês fazerem, tá? Mesmo começando, a gente está começando agora, e eu acho que até, que nem agora a gente vai aprender sobre essas regras dos terços, a gente aprendeu também sobre direção de luz, depois a gente... essas técnicas que a gente vai aprendendo com o decorrer do curso, a gente vai se aprimorando. Então, eu acho interessante vocês mandarem essa foto. Porque, assim, no primeiro concurso que eu fiz de fotografia, faz mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, na verdade, eu falei assim, não, imagina, tem gente fera, tem gente que faz, que as fotos são espetaculares, eu não tenho nem lente para isso, eu não tenho nem câmera para isso. E, gente, quem não é visto não é lembrado, fazem. Na primeira vez que eu participei desse concurso, eram paisagens de Praia Grande, e eu tinha ido no cemitério e tirei uma foto de uma campa. E essa foto ela ficou em 4º lugar, tipo. Então, às vezes, a gente não sabe quem é que está vendo as fotos, qual é o artista que está olhando o ar artístico, né? E depois eu participei de quando eu fui para a Bahia, eu fui viajar para a Bahia em Caravelas, tirei várias fotos de um pôr do sol, que a nuvem estava tão bonita, o pôr do sol, tudo, que eu acabei enviando, acabei ganhando, e eu acabei indo conhecer Paris. Eu até brinco, porque as fotos minhas que eu fui para Paris foi uma foto que eu ganhei num concurso público, num concurso que teve na Motorola. Era um concurso cultural Motorola, 4 grandes escolhas. Você mandava uma foto e cada pessoa de cada região, e para mim era mais difícil, porque moramos em São Paulo, então você imagina, para a região sudeste, você concorrer na região sudeste, concorrer com o pessoal da região norte, então era uma pessoa por cada região. Acabei ganhando e acabei indo viajando com tudo pago. Então, assim, gente, fazem, depois a gente vai aprender a editar no Snapseed, que é o gratuito, né? Mas eu vou fazer um dia, a gente pode fazer um dia no Lightroom, fazer uma edição de foto no Lightroom, e a gente percebe que com essas 4 regrinhas básicas da fotografia, que a parte de luz, né, iluminação, luz frontal, luz lateral. Depois a gente vai aprender sobre essas regrinhas, essa composição fotográfica. Depois a gente vai aprender sobre a edição. Então, esses elementos que a gente vai aprendendo, que também tem alta velocidade, longa exposição, diafragma, com esses pequenos elementos a gente vai juntando e a gente vai se aperfeiçoando. Então, a gente vai tirando essas fotos e a gente vai, poxa, às vezes a gente nem conhece essas regras do terço, mas a gente sabe que, olha, engraçado, agora eu entendi por que eu tirei aquela foto e aquela foto ficou bonita.
porque na verdade ela está exatamente sobre as regras do terços, e eu nem sabia, nem sabia para que existia essas grades aqui na minha câmera, né? Então, assim, se jogam, tentam, que me manda a foto, a gente faz junto. Ó, Eduardo, o que você está achando dessa? Falou, olha, aqui tá legal. Falou, vamos fazer desse jeito para a gente poder mandar o máximo de número de fotos para a gente, quem sabe, que a gente consegue participar. Mesmo porque, caso não ganhem, existe também essa exposição de fotos. Então, assim, é muito bacana ter uma foto nossa exposta. Então, existe umas regras que eles pedem, que é 20 por 25, colocar atrás da foto qual foi como é que eles falam? Qual foi a técnica utilizada. Então, na verdade, vocês colocam as técnicas atrás, longa exposição, utilizei ISO 100, diafragma 1.8, com velocidade de 1/1000. É isso só. Você só coloca atrás qual é a técnica que você utilizou na foto, isso vocês já estão aprendendo, e o nome da foto, o nome da obra em questão. Então, assim, existe uma foto de uma abelha, você coloca abelha tal. Tirou a foto de um lugar, você coloca um nome daquela... Você dá um nome nessa foto, que é a sua obra. Então, na verdade, mandam, porque assim, vocês vão ter pelo menos, caso não ganhem, mas pelo menos vocês vão ter pelo menos uma obra de vocês já exposta em algum lugar aqui na Baixada Santista, onde vocês vão convidar as pessoas. É bem bacana, porque no dia que abre, todos os artistas vão. Não sei como é que vai ser esse ano, tá, gente? Tá tudo diferente, tá tudo virado no giraia, o mundo, mas sempre fazem abertura com os fotógrafos, aí eles tomam champanhe, todo mundo comemora, aí fala o primeiro, segundo, terceiro lugar, e é bem legal. Então, esse contato que a gente vai ter, o principal do fotógrafo, gente, é ter esse network, porque assim, o fotógrafo, ele trabalha sozinho, mas sempre é bom o fotógrafo sempre ter uma outra pessoa para trabalhar junto, porque quando você vai fazer um casamento, sempre é interessante ter uma equipe, então você acaba trabalhando com você, mais 3, 4 pessoas que são freelas. Então, existem amigos de trabalho. Então, um fotógrafo, todo mundo se conhece. Aqui na Baixada Santista, tem a Tatiana Guena, tem o Feder, tem o Sarkis, existem vários fotógrafos, então todo mundo se conhece e às vezes todo mundo acaba se esbarrando. E eu já fiz casamentos onde a noiva, ela queria, poxa, eu queria que você fotografasse e esse outro fotógrafo fotografasse. Não tem problema. Os dois fotógrafos, eles acabam se conversando e falam, vamos fotografar os dois o casamento? E é assim que funciona, porque acaba tendo o primeiro... Eu vou depois explicar isso como funciona, essa parte de primeiro fotógrafo, segundo fotógrafo, terceiro fotógrafo, que alguns preferem ser primeiro fotógrafo, outros acabam sendo freela, que é segundo, terceiro. Os valores são bem diferenciados no mercado, onde acabam cobrando de R$1.500, R$2.000 um fotógrafo de festa, de casamento, onde um freela acaba, alguns cobram de R$200 a R$400 um serviço de freela de fotografia. Então, na verdade, acaba tendo essa equipe que, se trabalhar direitinho, todo mundo tem esse compromisso de não demorar na entrega das fotos, e este compromisso de fazer as fotos e entregar o máximo que você puder para o seu cliente, você está dentro do mercado. Então, o importante é isso, você entregar fotos dentro do período que você está trabalhando, no prazo estabelecido por um contrato. É muito importante ter um contrato. Eu tenho alguns contratos aqui que eu vou passar para vocês, alguns contratos, direitos de imagem também, que é mais para o finalzinho ali do curso. Eu vou deixar para vocês já um pronto para vocês poderem utilizarem, porque é através daí que vocês vão começar a ganhar mercado e começar a gerar lucros, né? Começar a ganhar dinheiro. Vocês podem trabalhar vendendo por foto avulsa,
Porque, gente, mercado para todo mundo tem. Esses dias uma amiga minha, ela foi para Porto Seguro, ela falou, nossa, eu paguei R$10 por cada fotografia que o fotógrafo tirou com a foto do celular, e dá uma olhada, ela me mandou as fotos. Gente, ela tirou umas fotos, parecia que, meu Deus, eu fiquei assim, nossa, a gente cobrou R$10. Eu falei, pois é. E não tinha ninguém lá, eu tive que pagar 3. Paguei R$30 com uma foto, eu abraçando meu marido, mas sem regra, o fundo completamente torto, a linha do horizonte, tudo estourado. Então, assim, é complicadíssimo. Então, assim, quando a gente trabalha direito, quando a gente segue as regras e a gente faz com que o nosso trabalho fica legal, a gente sempre vai ter trabalho e a gente sempre pode seguir adiante. Tá? Eu vou mostrar para vocês outras regrinhas também, bastante interessante da fotografia. Espera aí, gente. E eu achando que vocês estavam arrasando aí no filme. Só tá aparecendo eu? Isso. E eu olhando, assistindo aqui, gente. Vê se tá aparecendo agora. Ok? O que vocês acharam? Excelente, maravilhoso. Muito legal, né? Simetria. Simetria, eu acho que é uma das regras mais difíceis de fazer na fotografia. Porque você precisa deixar exatamente... para ter o belo, o que é a simetria? A simetria, na verdade, é você dividir a imagem e dizem que uma pessoa ela é bonita, né? Essas regras que acabam falando que quando a pessoa ela tem um rosto bonito é porque ela tem um rosto simétrico. Então, o lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado nessa simetria, porque às vezes a gente acaba confundindo simetria com colocar o objeto em questão no meio da foto. Então, às vezes, você colocando um objeto no meio da foto, não necessariamente é uma simetria.
porque ele precisa estar exatamente, o lado esquerdo precisa estar exatamente igual ao lado direito. Então, assim, é interessante vocês saberem essa regra, mas para poder fazer, vocês podem reparar que a simetria até no filme, né, porque ali é uma película, acaba sendo um filme, vocês podem reparar que até no filme é exatamente o lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado em relação a isso. Porque, às vezes, é que nem aqui. Aqui eu tô aqui, mas eu não tô simétrico. Entendeu? Aqui tem um corredor aqui do meu lado, tá ao contrário, aí no lado direito de vocês. Né? Então, não tá simétrico aqui. Só que tem uma linha de perspectiva. Então, se eu fosse tirar uma foto nesse meu corredor, eu iria mais para trás, porque automaticamente as linhas elas iriam seguir exatamente na perspectiva onde o olho acaba levando o espectador, que é exatamente onde eu vou mostrar para vocês agora neste vídeo aqui. São várias regrinhas. Ok, gente? Gostaram? Nossa, muito linda as fotos, né? Emociona, é engraçado. Muito, muito demais. Você vai deixar esses vídeos para a gente? Ou só já na tá... aula? Não, eu vou deixar. Inclusive, já está até pronto já. Ah, que legal. Essa aula já estava até pronta. Depois eu vou liberar lá. Não, eu digo assim, você consegue dar para a gente sem a aula
separado da gravação da aula ou não? No caso, no caso, vocês dizem sem a nossa aula aqui, no caso, sem aula ao vivo. Sim, sim. Não, sim, eu tenho aqui, inclusive está aqui, ó. Essa daqui é a aula sobre composição fotográfica. Só que é só eu falando. Por exemplo, eu estou até com outra roupa aqui. Eu vou deixar lá no link, lá eu vou liberar, porque eu gosto de fazer desse jeito. A aula é 15, 16, 17 minutos de aula sobre a composição fotográfica, e a gente, essa aula ao vivo, para a gente poder tirar as dúvidas e eu poder explicar melhor, porque é um pouco diferente. Eu acho que essa dinâmica da aula gravada com a aula ao vivo é bem diferente. Eu vou deixar lá, inclusive, alguns... Eu acho que nesse vídeo que eu fiz, não deu tempo de ter colocado... Aqui eu coloquei, porque esse vídeo aqui que vocês estão vendo, linhas principais, já está naquele vídeo. Eu vou colocar lá o link dos diretores para vocês poderem ver essa parte de simetria, tudo. Mas a aula eu vou deixar lá, ela inteira lá. Tá? Fala uma coisa, Eduardo. Eu vi você comentando da questão das aulas. Qual que é a data prevista para término do nosso curso? Você já sabe? São 3 meses que vocês entraram na semana 5. Só que, para mim, vocês entraram na semana 1. Começa na 1. Vai até a semana 17. Então, eu falei assim, gente, então, na verdade, o que eu tive que fazer? Reprogramar todas as aulas e colocar 17 assuntos, né? 17 teoria, mas eu colocar exatamente nas semanas. Só que vai ter semana que eu tive que adiantar, que nem as regras do terço, eu tive que adiantar as três semanas numa só. Porque, na verdade, a gente ia trabalhar uma vez por semana, que é a saída fotográfica. A gente ia trabalhar uma semana para trabalhar sobre o obturador, uma semana para trabalhar com ISO, uma semana para trabalhar com diafragma. Então, é por isso que acabou tendo essa pequena confusão. Mas são 3 meses, Val, de curso. Ok? Sim. Essa semana vocês vão fazer uma foto, vocês vão ver a evolução de vocês tirando uma foto com as regras do terço. Essa semana a gente vai fotografar uma foto com as regras do terço. Então, essa semana vai ser sobre regra do terço. Aí, na próxima semana, aí eu vou falar sobre balanço de branco. Aí, na outra semana, eu vou falar... Aí, dependendo da semana, se eu vejo que dá para estender mais, aí a gente fala sobre outros assuntos, sobre o mercado de trabalho. Entendeu? Então, dá para a gente trabalhar que nem balanço de branco. Se eu vejo que balanço de branco é uma coisa rápida de se explicar, porque é um assunto que é rápido, a gente já pode seguir direto para o Lightroom. Então, em vez de a gente ter uma aula de Lightroom, a gente poderia ter 1, 2, 3 aulas, porque quanto mais a gente... Que nem na terça-feira, que vocês acharem melhor ter na terça-feira, para mim não tem problema nenhum, porque para mim é até melhor. Por quê? Porque já tinha sido gravado. Esse vídeo, ele já está gravado, porque como eu comecei antes, eu vou me preparando e já vou fazendo as aulas, porque caso não aconteça a aula online, eu tenho os PowerPoints. Se vocês quiserem os PowerPoints, também eu envio todos os PowerPoints para você. Essas aulas aí estão todas gravadas já em PowerPoint. Só que eu prefiro não fazer desse jeito, porque eu prefiro esse contato que eu estou tendo com vocês. Certo, gente? As 30 pessoas que estão no grupo do WhatsApp ainda, que estão vendo os vídeos? Estão os 30, na verdade são 33, porque 3 desistiram, porque eu não consegui contato, porque fizeram o cadastro, mas não colocaram o telefone nem e-mail. Entraram 3 pessoas depois, o Gil, eu não lembro quais foram as 3 pessoas, foram 3 pessoas que entraram, não sei se foi a Van, não lembro quem foi que entrou. 3 pessoas entraram depois, porque eu não consegui contato. Eu entrei em contato com eles e falei assim, ó, que aliás é uma pena, porque são 30 pessoas que estão no grupo, só que são só 10 que estão assistindo às aulas, são só 10 que estão fazendo os exercícios. Só que já tem umas 60 pessoas na lista de espera, então essas 20 pessoas acabaram tirando vaga de outras pessoas. E, infelizmente, eu não posso falar, você pode tirar, né? Tipo, aí fica difícil. Aí estão lá. Mas tem umas pessoas que estão assistindo. Eu tenho 3 alunos, que nem a Ana, a filha da Ana, o Pedro. São pessoas que conversam comigo fora daqui da aula,
porque eles sempre assistem, porque eles hoje, que nem agora, eles estão na faculdade. Eu entendo o posicionamento deles, e eles fazem um exercício, que inclusive eles mostram, me mandaram os exercícios, estão fazendo os exercícios, um pouco atrasado, falar, hoje que eu vou ver os vídeos sobre ISO, dá tempo de recuperar, que inclusive quando eu fiz aquele textão, na verdade era para colocar com que as pessoas vissem só o resumo, sem ser as aulas nossas de 1 hora de duração. Porque essa aula aqui eu vou colocar, acabando aqui eu vou colocar lá para vocês verem. 15 minutos. Essa aula que eu estou tendo com vocês tem um vídeo de 15 minutos. E eles assistem essas aulas de 15 minutos, para não ficar tão demorado, porque a gente tem esse bate-papo na aula. Então, quando eu me inscrevi, apareceu que tinha só uma vaga sobrando, né? Quando eu entrei no site e tal, eu falei assim, nossa, uma vaga, será que eu vou conseguir? Aí eu consegui fazer o cadastro, falei, será que eu peguei a última vaga? Eu ainda pensei, aí eu sei que tem 30 pessoas no grupo, eu falei, será que as pessoas estão participando? Que judiação, né? Deve ter um monte de gente que vai fazer. Então, 20 pessoas se 13, vou falar uns 13. 13 pessoas estão assistindo, então. O resto não estão. Certo, Daia? Sim. Triste, né? É a realidade nossa. Eu ia amar, ia ser muito legal. Na faculdade de arquitetura, a gente tinha aula de plástica, que era desenho, né? A gente saía toda a aula para desenhar na rua, era muito legal. Fotografia é isso, imagina, acho que o último lugar que eu queria estar é numa sala de aula, dando aula, entendeu? Porque é gostoso essa saída fotográfica. E mesmo para quem não tem câmera, eu tenho câmera aqui, porque caso o Gil, ele trabalha com a câmera do celular. E eu tenho uma câmera fotográfica aqui, simplesinha, eu tenho 2 câmeras que eu empresto para o aluno, ó, tá aqui, ó. Você pode usar aqui. Lente também. Ah, Eduardo, me empresta a sua lente, porque eu saio com todo o equipamento. Ah, me empresta a fisheye, a olho de peixe. Ah, me dá essa 70, 200 milímetros. Ah, empresta essa 50. Eu tenho Nikon, eu tenho Canon. Então, são lentes que dá para se emprestar ali. Então, um empresta para o outro. É bem legal, assim, essas saídas fotográficas, mas a gente está em uma outra realidade, infelizmente. Aquele vídeo, então, que você mostrou por último, você consegue mandar para a gente ver? Eu queria ver de novo. Eu vou mandar para vocês o último vídeo. Tá. Ó, esse daqui, vou já encerrando aqui, gente. Deixa eu compartilhar a minha tela. Ó, não sei se vocês estão vendo, pontos de fuga. Daqui é uma outra regra também, apareceu ali naqueles vídeos, aquele resumo, né, de algumas regrinhas, tá? Esses pontos de fugas, eles acabam levando o olhar, também bastante utilizado na fotografia, e eles acabam levando o olhar ao espectador. Ó. Vocês podem reparar que eles utilizam bastante essas linhas de perspectiva. Se vocês tiverem curiosidade, eu sempre falo para vocês baixarem, para os alunos baixarem o Pinterest. Tá? Eu coloquei aqui o Google, porque é um método mais rápido de achar esses tipos de fotos, né? Mas baixa o Pinterest no celular de vocês, porque lá tem bastante referência de fotos. E eu acho bastante interessante vocês terem essas referências para poder fazer algumas fotos desses pontos de convergência, desses pontos de fuga. Olha aqui, ó. Só que aí vocês colocam em inglês, leading lines, colocam desse jeito, porque se vocês colocarem ponto de fuga, né, linhas de encontro, não vai achar, vai ficar meio ruim. Vocês colocam como está escrito aí na tela. Leading lines. Aí vocês vão ver várias fotos, melhor no Pinterest, não no Google. Aí vocês vão ter essas referências dessas linhas que acabam levando o olhar ao espectador. Certo, gente? Bom, certo. Terminamos a aula por aqui.
Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Essa aula de hoje é uma aula que vocês têm como vocês se aprofundarem bastante nessa composição fotográfica. Então, assim, eu peguei mais a fundo sobre a regra dos terços, porque é a regra mais comum e a mais utilizada na fotografia. Mas devido àqueles videozinhos, aquele pequeno vídeo que eu mostrei que existem várias regrinhas, experimentem colocar no Pinterest sobre esses pontos de linha de fugas, essas linhas horizontais, cor também, o vídeo que eu tinha passado do filme, que infelizmente tirado do Netflix, ele é utilizado tudo com linhas, perspectiva e ainda por cima com cores neutras. Tipo, o filme é bem ruim. Confesso para vocês que o filme é bem ruim. Conta uma historinha de um casalzinho de adolescente que se apaixonam, tipo, é bem clichê, mas a fotografia do filme é muito bonita. E o fotógrafo, né, a fotografia do filme é maravilhosa. Então eu gostaria muito que vocês assistissem, mas infelizmente Netflix, com a Globo Play, com a Disney Plus, tá um comprando o filme do outro. Quando eu vou esses dias eu fui assistir um filme que eu assisti o primeiro, o segundo, o terceiro, tiraram fora. Aí eu fiquei sem ver o terceiro. Então estamos com esse problema, mas eu vou tentar achar o filme no YouTube e para vocês. 2011 Odisseia do Espaço tá aí, acho que deve estar. Eu não vou falar se tem ou não tem, porque tinha, mas de repente pode ser que não tenha. Odisseia do Espaço é um filme muito bom para poder assistir. O Iluminado é um filme maravilhoso que trabalha com tudo com perspectiva. Assistam esse filme também, que é um filme muito bom de referência. Então, assim, vocês vão perceber que na fotografia vocês vão acabar se aperfeiçoando mais quanto mais filmes vocês assistirem com essas referências fotográficas e maiores referências também de grandes fotógrafos para poder ter como base na fotografia, de poder fugir um pouco com esse clichê na hora de fotografar, de colocar sempre o objeto no meio da foto. Certo, gente? Quem quer falar? Delu. Não. Val. Para casa, então, Edu, ficou o exercício da semana, tirar uma foto, mas usando a regra do terço. Será que a gente consegue fazer duas? Uma com a regra dos terços e uma outra como linha de perspectiva? Que é esta última aqui. Aqui. Enchem de foto lá, eu vou fazer lá do Google, enche de foto quando vocês puderem lá, para a gente poder ver as fotos, tudo da gente. Vocês vão ver que já vai ter uma mudança já, colocando já, sabendo um pouco essa parte de luz, direcionamento de luz, junto com as regras, essas pequenas regras da fotografia, que é a regra dos terços. E depois vai ter mais um plus, que vai ser a edição fotográfica, que vocês veem que vai começar a ficar cada vez mais craque aí na fotografia. Certo, gente? Oi. Tá, eu fiz, testei lá a foto do chuveiro, a foto da luz, depois eu vou colocar lá no link. Conseguiu fazer? Do escuro eu fiz. Fez o LEDzinho? Conseguiu escrever? Consegui. Muito legal. Escrever não, né? Não, é só Picasso. Com a tela de celular, porque a luz da lanterna é muito forte, ela ilumina demais o ambiente, aí eu não gostei. Aí eu fiz com a tela do celular, que aí é mais gorda, né? E aí, mas com cor, assim, fica legal. Depois vocês olham longa exposição Picasso, não sei se chegaram a ver. Existem várias fotos do Picasso brincando com a luz, fazendo exatamente essa brincadeira. Então, ele tem umas obras chamadas Minotauro, ele tem uma flor de... Eu não lembro o nome da flor, mas tem várias fotos dele, e eu achei até interessante, porque eu falei assim, nossa, gente, uma foto do Pablo Picasso desenhando com a luz, foto, eu falei assim, nossa, que bacana, eu não sabia. Aí eu falei assim, eu vou passar isso para eles poderem ver que até Picasso brincou também com essas regras de longa exposição. Mas coloca lá sim, tá bom? Coloca lá pra gente.
Tá bom, gente? Boa noite para vocês. Oi, diga. Boa noite. Gente, Só uma boa noite mesmo. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Até quinta-feira. Hoje é quinta ou terça? Hoje é quinta. Terça-feira ou quinta de novo? É vocês, gente. Terça. Terça-feira a gente vê de novo e a gente... Só vamos fazer as fotos, gente. Não adianta ter duas pessoas que colocaram foto lá e a gente... Vamos analisar duas fotos. Faz um monte de foto. Olha as fotos antigas de regra do terço. Dá para a gente ver essas fotos antigas que a gente fez, que a gente já percebeu que a gente já tinha um olhar diferenciado, porque a gente gosta de fotografia, a gente acaba tendo esse olhar. Coloca lá para a gente analisar e ver essas fotos juntas. Eu acho que, falando agora em pontos de fuga, tal, a gente aprendeu isso na faculdade, né, de perspectiva, tal. Eu sei que eu vou até procurar. Quando eu fui para Buenos Aires, e tinha uns lugares assim que eram incríveis. E eu tenho foto de pontos de fuga, assim, de pegando. Vou ver se eu acho. Certo, gente? Tá, falei muito hoje. Tchau. Gil fala bastante, hoje ele tá quietinho. Tá com frio, Gil. Não estou com frio, não. Eu só estou com uma blusa. Então tá bom, gente. Amanhã. Eu vou fazer o link lá para a gente poder colocar as fotos e na terça-feira, 7h, a gente faz uma outra aula aí, a gente vê essas fotos aí. Tá bom? Tá bom, boa noite. Gente, tchau, tchau. Bom descanso a todos. Ficam com Deus. E até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau.